Aleluia. Você que trouxe Bíblia, abre ela comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 1. Nós estamos nessa campanha Desafio da Cruz, falando daquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, conquistou na cruz pela nossa vida, pela nossa família. E eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai falar algo sobrenatural ao seu coração nessa noite. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Lucas capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos trazer uma palavra, daqui a pouquinho a gente orar, a gente clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Quero que você creia que essa é noite de milagre para a sua vida e para a sua família, amém? Lucas 11, 1 diz: e aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Fale comigo assim: e aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar. Fala de novo: nos ensina a orar. Amém? Olha aqui para o pastor, me preste alguns minutos da sua atenção. Queridos, quantos aqui querem viver mais de Deus aqui? Diga glória a Deus. Você está satisfeito com o nível de milagres que você experimenta hoje? Você está satisfeito com o nível de sobrenatural que você experimenta? Ou você quer mais? Satisfeito, eu aprendi uma coisa, irmão: ser grato é uma coisa, satisfeito é outra. Ainda mais quando fala das coisas de Deus. Eu aprendi que você pode ter um nível que for de milagre, de sobrenatural, de revelação das coisas de Deus. Em Deus sempre existe mais. Amém ou não amém? Não existe homem na face da terra que chegou a um lugar que mais ninguém pode alcançar, que chegou num topo, que chegou, sabe, que já conheceu tudo de Deus. Não existe ninguém na face da terra. Sempre existe mais. Então o que eu aprendi? Eu sou muito grato a Deus pelo que tem. Sou muito grato a Deus pelo que vivo. Sou muito grato a Deus pelas revelações que Deus já colocou sobre a minha vida. Mas se existe mais, eu quero esse mais. Se existe mais, eu preciso me colocar à disposição de Deus, para que eu possa viver milagres mais profundos, para que eu possa viver revelações mais profundas, para que eu possa viver experiências mais profundas. Quem quer que Deus tem mais para você aqui nessa noite, diga glória a Deus. Deus tem mais para você, querido, querida. Deus tem maiores experiências. Deus tem revelações mais profundas. Deus tem algo mais profundo para você viver. Isso é o que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Agora, irmãos, existe algo que vai nos levar a viver esse nível mais profundo, que é a oração. Fale comigo: oração. Quem quer mais de Deus aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Todos nós queremos algo mais de Deus. E o que eu quero compartilhar com você é algo muito simples. Algo que não é um bicho de 7 cabeças. Algo que não precisa eu ficar aqui assim: faz esse passo, faz esse passo, faz esse passo. Não. Eu gosto de pregar coisa simples. Coisa que você ouve agora, começa a fazer e a sua vida já muda. Amém ou não amém? Amém. Então os discípulos de Jesus, eles estão observando uma coisa em Jesus. O que eles estão observando? Eles estão observando que Jesus foi um homem de oração. Entenda uma coisa: Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele foi 100% Deus, mas aqui na terra ele é 100% Deus, e aqui na terra ele foi 100% homem. Ele teve um corpo de carne e osso como o nosso. Ele sentiu frio igual nós, sentiu fome, teve que fazer suas necessidades igual nós. Aqui na terra, ele não usou na totalidade os seus poderes de Deus. Ele usou para pregar o Evangelho. Por exemplo, ele não usou na totalidade na cruz. Se ele tivesse usado o seu poder de Deus na cruz, ele não tinha nem passado pela cruz. Não é verdade? Ele foi 100% Deus e 100% homem aqui na terra. E como Deus, Jesus não precisava orar.
Deus, ele tinha acesso a todo o poder. Como Deus, ele não precisava gastar nenhum minuto sequer orando. Mas como Jesus, homem, ele deu para nós um grande exemplo. Ser um homem de oração. Fala comigo, Jesus foi um homem de oração. Querido, você vai ver o tempo todo Jesus está orando. O tempo todo Jesus está clamando. O tempo todo Jesus está em contato com o Pai. O tempo todo Jesus está ensinando sobre oração e praticando a oração. O interessante é como começa o versículo 1. E aconteceu o quê? Estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos. Então perceba uma coisa, Jesus estava orando num lugar. E os seus discípulos estavam bem o quê? Observando. Jesus é o tipo de pessoa que nós, como pastores, vamos ser. Tem muito pastor que comete o pecado da hipocrisia. Ele fala para o povo fazer uma coisa que ele mesmo não faz. Ele fala para as pessoas ser uma coisa que ele mesmo não é. Ele fala para as pessoas, faz isso, mas ele mesmo não faz. Seja assim, mas ele mesmo não é. Seja santo, e ele é pecador. Ore, e ele não ora. Leia a Bíblia, e ele não lê. Consagre a Deus, e ele não consagre. Sem hipocrisia. Jesus não. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele pregava sobre oração, e o povo via que ele era um homem de oração. Jesus pregou sobre santidade, e o povo viu que ele foi um homem santo. Jesus pregava, e aquilo que ele falava, ele vivia no dia a dia da sua vida. Essa é a nossa preocupação. Pregar o que a gente vive e viver o que a gente prega. Nós precisamos entender. Jesus ensinou, por exemplo, Jesus ensinou o Pai Nosso. Quando você vai ver aqui em Lucas 11, você vai ver que depois do versículo 1, a partir do versículo 2, ele já começa a ensinar sobre a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ele ensina sobre a oração, mas ele também pratica a oração. Você vai ver, por exemplo, lembra da primeira multiplicação de pães e peixes? A Bíblia vai dizer que Jesus passou o dia inteiro no deserto pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. E quando chegou a noite, Jesus falou com os discípulos assim: entra no barco, que eu vou terminar de atender a igreja e depois a gente se encontra. Aí Jesus está lá atendendo o povo. Os discípulos entram no barco. E quando eles estão no meio da navegação, depois que Jesus terminou de atender a igreja, para onde é que Jesus foi? Para o monte. Jesus foi orar. Jesus foi um homem de oração. E os seus discípulos, vendo ele orar, eu fico imaginando na cabeça dos discípulos. Os discípulos tudo conhecendo Jesus ainda. E ele vendo a íntima comunhão que Jesus mantinha com o Pai. E eles vendo, rapaz, a Bíblia vai dizer que por várias vezes, logo de manhã bem cedo, Jesus se levantava primeiro do que todo mundo e ia para lugares desertos orar. Tem episódio na Bíblia que a Bíblia diz assim: e quando o seu discípulo foi procurar, ele não estava lá. Ele estava num lugar deserto orando. E a multidão foi atrás dele. Quando ele foi, procuraram Jesus e acharam o nosso Jesus orando. A Bíblia mostra o tempo todo. E os seus discípulos agora observando. Rapaz, Jesus está aí. E eu fico imaginando eles. Qual que é a fonte do poder que esse homem carrega dele? Como que esse homem consegue viver esse nível de sobrenatural? Como que esse homem consegue falar as coisas que ele fala? Como que esse homem consegue trazer as revelações que ele traz? Eu fico imaginando os discípulos observando a vida de Jesus, observando tudo que Jesus estava fazendo, tudo que Jesus estava ensinando. E os discípulos a princípio se perguntando: como que ele consegue tudo isso? E o dia vai passando, o tempo vai passando, e eles observam: peraí, ele faz um negócio diferente. Volta e meia, ele está orando. Volta e meia, ele está prostrado, conversando com o Pai. E o discípulo começa a assimilar. Ali é a fonte do poder que ele experimenta. É o contato com Deus por meio da oração. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Oração na
não pode faltar. Se faltar a oração, a gente descarrega. Oração para nós é mais ou menos como a energia para o celular. Quando seu celular está descarregando, o que você faz? Bota o carregador nele, não é verdade? E pluga ele aonde? Na tomada. Porque ali tem uma fonte de energia que mantém o seu celular vivo. Oração, o contato com Deus, aquilo que a gente experimenta por meio da oração, é mais ou menos isso. O dia a dia descarrega a nossa bateria, não descarrega? A gente fica cansado, fica triste, fica angustiado, fica ou não fica? As lutas da vida vêm para nos descarregar, vem ou não vem? Os problemas acontecem, é no trabalho, é na família, mas não sei aonde. Algumas coisas na vida acontecem para descarregar nossas baterias espirituais. E se faltar oração na gente vai desligar. Se faltar oração, a gente vai descarregar, vai morrer. Está compreendendo? Oração para o crente, oração para nós, para aqueles que querem viver milagres, para aqueles que querem experimentar algo a mais de Deus. É uma questão de sobrevivência. Oração é questão de se manter vivo, irmãos. Oração é questão de vida ou morte. Assim como a comida é para o corpo, não é verdade? Comida é essencial, sim ou não? Tem uns que comem menos, outros comem mais, não é verdade? Mas comida é essencial. Comida é algo que não pode faltar. Oração é questão de se manter vivo. Se faltar oração, a gente fica fraco, a gente fica abatido. Eu não sei você, mas há uns tempos atrás eu fiz um propósito de ficar muitos dias sem comer feijão. Falei, eu vou fazer um jejum, eu vou tirar o feijão. Irmão do céu, eu sei que depois de alguns dias eu já estava meio esquisito. Hoje eu estava meio assim. Falei, está vendo? Eu olhava para um lugar assim, vi um monte de estrelinha. Ninguém está vendo? Irmão, eu sei que passou o tempo do propósito. E essa experiência me marcou nesse quesito. Irmão, a hora que eu arrumei aquele prato, de vez em quando eu sou nordestino, irmão. Nasci na Paraíba, fui criado no Recife, sou nordestino. Eu gosto muito de comer farinha. Tem alguém que gosta de comer farinha aqui? Olha lá. Eu também gosto também, vocês são mineiros, mas gosto também. Eu gosto de comer farinha. De vez em quando eu como só feijão e farinha. É bacana demais, até assim. É feijão, farinha que tiver de carne. Irmão, eu fiquei esse tempo sem comer feijão. Quando eu arrumei o prato, irmão, que eu botei em casa só como de colher, tá, irmão? Quem mais come de colher aqui? Deixa eu ver. Ah lá, Levi também, Gabriel também. Só come de colher, entendeu? É, só de colher. Um dia eu estava no restaurante e alguém ficou aí, será que vai comer de colher aqui também? Será que vai comer de garfo e faca? Será que vai comer de colher? Eu falei, no restaurante que eu vou segurar o outro. Aí eu fui comer de garfo e faca. Mas irmão, a hora que eu botei a primeira colher de feijão na boca, irmão, foi automático. Na hora que encostou assim, que deu tempo do corpo absorver aquilo ali, parece que o brilho no olho voltou na hora. Sabe, irmão? E marcou isso aí. Eu falei, olha só, pai, como é que o corpo sente? Porque o feijão é um dos alimentos essenciais, não é verdade? Pode faltar feijão? Tem gente que não gosta de feijão, não. Tem que comer feijão, irmão. Sabe? A gente fica olhando, irmão. E às vezes você vai ver, o camarada está com o olho espiritual, está meio abatido assim. O corpo espiritual dele também. Sabe? Igual o meu estava quando eu estava sem comer feijão. Espiritualmente eu estava vendo umas estrelinhas assim. Eu estava meio tonteado. Espiritualmente eu estava meio baqueado, meio fraco das pernas. Espiritualmente tem alguma coisa esquisita, está faltando algo. Sabe o que está faltando, irmão? Oração. A hora que a gente experimentar o poder que vem por meio da oração, o brilho nos olhos volta na hora, o ânimo volta na hora, o vigor volta na hora, a força volta na hora. Sabe, irmão, nós precisamos entender por que é que Jesus suportou tudo o que suportou. Porque
Porque ele foi um homem de oração. Sabe como é que você vai suportar essas guerras aí, meu irmão, que você enfrenta? Você tem muitas guerras, tem ou não tem? Tem muitas batalhas, sim ou não? Tem muitas coisas que se levantam contra você para te abater, não se levanta? Sabe como é que você vai vencer todas essas batalhas que você enfrenta? Por meio da oração. Quem ora vence, quem ora rompe, quem ora avança, quem ora experimenta milagre, quem ora experimenta essa força que vem da fonte. A fonte é Deus. Nós não temos força em nós mesmos, nós não temos vigor em nós mesmos, nós não temos capacidade em nós mesmos. Nós somos como aquele celular ali, que se ficar sem a carga, vai morrendo, vai morrendo. Mas tem algo conectado nele que mantém ele vivo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: é a nossa conexão com Deus que nos mantém de pé, avivado, cheio de Deus, cheio do Espírito, com brilho nos olhos. É a nossa convicção e a nossa conexão com o céu que nos dá força para vencer as batalhas da vida. Se faltar oração, nosso adversário nos vence. Se faltar oração, nosso adversário acaba com a gente. Nós vamos entender isso. Nós não temos força em nós mesmos. Nós não temos força em nós mesmos. Sabe por que nós estamos aqui, irmão? Não é porque nós somos bons, não. Sabe? É porque nós estamos conectados à fonte suprema que é Deus. Dele vem força, dele vem graça, dele vem vigor, dele vem aquilo que ele precisa para permanecer de pé. E sabe uma coisa que eu aprendi, irmão? Sabe quem é o inimigo da oração? Você sabe quem é? O inimigo da oração. Quem que é? Você já pensou? Você está com medo de falar? O diabo. O diabo é o inimigo da oração. Um dia alguém me perguntou: pastor, eu estou com vontade assim, de fazer um jejum, de subir um monte. Você acha que é de Deus? Eu falei: uma certeza eu tenho. Do diabo é que não é. Você acha que o diabo ia falar para alguém jejuar? Olha, até isso, meu. Está inspirado, rapaz. Está vendo? Você acha que o diabo vai falar para alguém orar? Você acha que o diabo vai botar assim: ô Jorge, faz um vigílio de oração hoje? Você acha que o diabo vai falar isso com alguém? Você acha que o diabo vai falar para você assim: ó, pega uma semana de jejum por aquela causa que você tem, vai te deixando diante de Deus. Todo dia você jejua um pouquinho. O diabo, imagina o diabo falando isso para alguém. Todo dia você jejua 3 horas. Aí você bota aquela causa impossível diante de Deus. Você imagina o diabo falando isso, irmão? Nunca na vida que isso vai acontecer. Sabe o que o diabo fala para nós? Jejua não. Come mesmo. Come. Come. Quer sair pelas ventas. Não, galera? Você acha que o diabo vai falar para você: ora? Não, o diabo, não, ora não. Fica 7 horas por dia no celular. Fica a noite toda ali pela dentro, na internet. Quando você for olhar, já está dando 4 horas da manhã. E você, tem que pelo menos dormir meia horinha para trabalhar. Irmão, o diabo é o inimigo número 1 da oração. É o diabo que não quer que a gente ore. É o diabo que não quer que a gente busque a Deus. O diabo sabe, irmão, que um crente que ora, o diabo nunca vai poder vencer. Um crente que ora pela sua casa, pela sua família, o diabo nunca vai poder entrar. Um crente que ora, ainda que tenha acontecido alguma coisa, mas um crente que se posiciona na oração, põe o diabo para correr, recupera a família, recupera a casa, recupera aquilo que o diabo tentou tomar. Um crente que ora, irmão, ele experimenta milagre. É por isso que, irmão, quem acha difícil, tem dia que é difícil orar, levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguns só, né? Mas foi aumentando. Tem dia que é mais fácil, né? Tem dia que é mais fácil. Tem dia que você acorda e você fala: nossa, pai, hoje o pau vai quebrar na cabeça do capeta. Você ora 3 horas, 4 horas por dia e se dá pouco. Tem dia que você acorda e você olha e fala: nossa, pai, tem que orar, né? Aí você olha para a Bíblia assim, você fala: não. Tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil, não é verdade? Mas eu vou me arriscar a dizer uma coisa: na maioria dos dias parece que é mais difícil. Senhor, raramente você começa um dia assim e você vai orar e você vê que não tem nenhuma barreira. Isso é 1% em 100. Entendeu? 99% das vezes você vai sentir aquela guerra, vai ou não vai? Aquela luta.
O dia vai passando, você sabe, você, puxa, eu tinha que orar, pai. Aí você espera mais um tiquinho. Aí você sabe, eu tinha que orar, né? Mas ai, aquela guerra, aquela batalha, assim não é. Por quê? É o diabo levantando barreiras contra nós. É o diabo levantando situações para que a gente não ore. Porque ele sabe que enquanto eu e você estivermos debaixo de oração, é impossível ele nos vencer. E o crente que ora, irmão, não é ele que tem medo do diabo, não é o diabo que tem medo dele. O crente que ora, o diabo já olha para ele e já sabe, com isso aí não adianta nem eu fazer graça. Se eu entrar, ele me chuta, ele me dá um tapa de lá de cá, põe eu para correr. Entendeu? Nós precisamos ser pessoas de oração. Sabe, irmão, por meio da oração. Mas sabe uma coisa que Deus gosta demais? Sabe uma coisa que Deus ama demais? Vou falar uma novidade, você nunca ouviu. Uma coisa que Deus ama demais é você, cara. Deus te ama demais. Deus te ama muito. Deus te ama numa condição, meu irmão, que não tem nem como explicar. Por isso que a Bíblia já diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é como que o escritor está dizendo. O amor de Deus é tão grande que eu não sei nem explicar. Esse tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dá uma olhada para essa pessoa bonita que está do seu lado. Dá uma olhada nos olhos verdes dele, nos olhos azul, nos olhos pretos. Dá uma olhada na pele dele. E você está com cara de quem está meio cansado, meio abatido. Trabalhou muito hoje. Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está sentado do lado de uma pessoa que é muito amada por Deus. Você está sentado do lado de uma pessoa que Deus olhou lá de cima e disse: eu amo. É esquisito, é meio feioso, é meio feiosa, mas eu amo, é filho, é filho. Sabe, irmão? Nós precisamos entender. E o interessante, sabe qual é o propósito de Deus? Aí quando você lembra lá de Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia vai dizer que Deus chegou no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Mas quando Deus chegou, Adão e Eva estavam aonde? Escondidos, atrás da moita de mato. Atrás da moita lá, escondido. Aí Deus pergunta: cadê você, Adão? Aí Adão aparece. Agora tinha arrumado uma folha de bananeira lá, de palmeira, sei lá do que. Se cobriu lá as vergonhas dele e vem aparecendo diante de Deus. Aí Deus olhou e falou: o que foi? Por que você está assim? Aí eu tive vergonha, porque eu vi que eu estava nu. Aí Deus falou: quem te falou que você está nu? Porventura você comeu do fruto que eu falei que não era para você comer? Aí começa todo desenrolado, você sabe disso. Mas o interessante é, a Bíblia é bem clara em dizer, todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá no Éden, para fazer o quê? Para conversar com Adão e Eva, para relacionar com eles. Irmão, esse é o Deus que a gente serve, um Deus de relacionamento, um Deus que a gente pode, sabe, conversar com Ele. Um Deus que não precisa a gente ir no A, no B, no santo A, na santa B. A gente tem livre acesso a Ele para conversar com Ele. Agora, irmãos, por causa do pecado, agora Adão e Eva ficam com vergonha de se aproximar de Deus. E diz a Bíblia que por conta do pecado deles, uma barreira, uma dificuldade se criou entre o homem e Deus. Um distanciamento. Por conta do pecado, o homem foi distanciado de Deus. Só que esse não era o propósito de Deus, irmão. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é que a gente fique longe dele. Se tem uma coisa que Deus nunca quis, é que a humanidade ficasse longe dele. Só que a Bíblia diz que por conta do pecado tinha essa barreira. Só que fala assim: esse não era o propósito de Deus. Aí o tempo se passa, e aí Deus envia quem na terra? Jesus. Jesus vem, Ele assume o pecado que era nosso. Se cumpre Isaías 53. Ele assume o erro que era nosso, a culpa que era nossa, a transgressão que era nossa. E Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. E diz a Bíblia: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Aí lembra que eu falei que Deus não suporta ter o homem longe dEle?
Porque Deus ama o homem, irmão. Deus ama a humanidade. Aí eu gosto muito do versículo que está lá em 2 Coríntios capítulo 5. A Bíblia deixa bem claro para nós qual foi o propósito de Jesus aqui na terra. O primeiro propósito de Jesus aqui na terra, sabe qual foi? O apóstolo Paulo diz assim: nos reconciliar. Ele diz assim: e Deus, por meio de Cristo Jesus, veio para nos reconciliar com Ele mesmo. Jesus veio à terra, foi à cruz do Calvário. Sabe qual é o primeiro propósito da cruz? Nos reconciliar com o Pai, nos colocar de volta em intimidade, em amizade, em comunhão. A barreira ser quebrada, aquilo que impedia a gente chegar até Deus foi quebrado na cruz. Aí a Bíblia é bem clara quando diz lá em Mateus capítulo 27. A Bíblia diz assim: e depois de Jesus ter dado um grito na cruz, um brado na cruz, a Bíblia diz que Ele entregou o seu Espírito. E sabe o que a Bíblia diz? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Fala comigo: o véu se rasgou. Sabe o que era o véu, irmão? Vou dar uma explicação bem prática aqui para a gente entender. Lembra do pecado de Adão? Lembra que eu falei dessa barreira? Por conta dessa barreira, quando chegou o tempo de Moisés, você lembra de Moisés? Deus deu uma ordem a Moisés para Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar de fora, o pátio. Aqui, isso aqui seria o que a Bíblia chama de lugar santo. Lugar santo. E o altar, daqui para lá, seria o que a Bíblia chama de Santo dos Santos. O tabernáculo é dividido em 3 partes: lá fora, o pátio, o átrio, lugar santo, isso aqui, e para lá, o Santo dos Santos. Era no Santo dos Santos que ficava a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? Que representava a presença de Deus? Aqui, a maioria do povo podia ir. Vai ver a dificuldade que era para a pessoa se relacionar com Deus. Aqui, nesse lugar santo, a maioria dos sacerdotes, do povo, ainda conseguia ir. A grande maioria só ficava lá fora. Só ficava lá. Aí a Bíblia diz que entre o lugar santo e o Santo dos Santos, existia aqui, um véu. Um véu. Que a Bíblia vai mostrar que tinha mais de 9 metros de altura. Sabe? Eu estava estudando hoje. Vai dizer que o véu tinha tanta camada de pano que ele dava numa espessura mais ou menos assim. Era um véu pesado. Tinha que juntar mais de 8 bois para puxar só o véu. Vai imaginando. Uma cortina. Entendeu? Que ficava ali, do lugar santo para o Santo dos Santos. Aqui ficava o que representava a presença de Deus. Já imaginou? Num culto. Tem pessoas que só podiam ficar lá fora. Outros mais especiais podiam até entrar aqui. Mas diz a Bíblia que só uma vez por ano, uma festa chamada Yom Kippur, só o sumo sacerdote, o pastor presidente, ele podia entrar, passar pelo véu e vir diante da presença de Deus. Ele fazia o que tinha que ser feito e depois saía. E depois, só ano que vem. Imagina, irmão. Olha a dificuldade que existia para o homem se relacionar com Deus. Aí agora vem a Bíblia e diz: Jesus está na cruz, sendo crucificado no nosso lugar. Aí a Bíblia diz que ele deu um brado, entregou nas mãos de Deus o seu Espírito e morreu. Depois que Jesus morreu, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Sabe o que é isso? Não foi só um pano que se rasgou. Não foi só uma cortinazinha que se rasgou. Sabe o que é, irmão? É Deus dizendo para mim e para você que agora, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não existe mais separação entre nós e Deus. Todos agora têm livre acesso para acessar a presença de Deus. Todos agora podem experimentar, sentir Deus. Imagine um culto como esse. Você sem sentir a presença de Deus porque tinha um véu aqui. Imagina num culto como esse,
irmão, imagina você sem poder orar, se relacionar com esse Deus. Imagina! Mas lembra que eu falei que esse não era o propósito de Deus? Aí Deus falou, tudo bem, já tem um tempo, já tem um tabernáculo lá, mas ainda não está bom. Ainda estou muito longe do homem, eu preciso encurtar esse negócio aí. Aí Deus arrumou um jeito, rasgou um véu, e aí do lado de cá do véu está Deus. Daí está a humanidade, eu e você. Imagina. Do lado daí está todos nós. Aqui o véu, do lado de cá Deus. Aí Jesus está na cruz agora. Aí Jesus entrega o seu espírito, morre. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Aí agora, imagina, irmão, no mundo espiritual, tudo isso está acontecendo. Do lado daí a humanidade, do lado de cá Deus. O véu se rasga. É como que no mundo espiritual Deus está de braços abertos, do lado de cá, na sua santa presença, dizendo para nós, pode vir, filho. Pode vir para a minha presença, pode desfrutar de quem eu sou. Não existe mais barreira, não existe mais dificuldade, não existe mais empecilho. Agora, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por meio do seu sangue derramado, hoje todos nós podemos nos relacionar com esse Deus. Glória a Deus. Fala a verdade, irmão. Que bênção é essa que Jesus conquistou por nós na cruz? E como que vem o relacionamento? Como você conhece mais uma pessoa? Conversando, eu não. Você encontrou com alguém, você começou a trabalhar com alguém, você foi morar perto de alguém, alguém veio morar perto de você. Você só viu e tal, no primeiro dia ali. Daqui a pouco você começa o quê? Relacionar com aquela pessoa. Começa a conversar com aquela pessoa. E aí começa uma grande amizade, começa a ter intimidade. Oração, irmão, é tão simples. Oração é tão simples que o exemplo mais fácil de te dar é esse. Oração é você conversar com Deus, conversar com Ele, relacionar com Ele, sabe? Você conversar como você conversa com seu pai e com a sua mãe. Tem gente que põe, eu já falei isso aqui para vocês, já, que o meu trabalho como pregador, uma das coisas que Deus me mandou fazer como pregador do Evangelho é descomplicar as coisas. E eu quero descomplicar a oração. Oração é simples, irmão. Oração é você conversar. A gente está conhecendo a Dailton e a gente começar a conversar. Dailton, e aí, que time você torce? O que você gosta de fazer? Você gosta de pescar? Você gosta de... sabe? E a gente vai criando um relacionamento, vai criando amizade, vai criando intimidade. Conversar é tão simples desse jeito. Você chegar diante de Deus e dizer, pai, estou aqui. Estou aqui para a gente bater um papo. Estou aqui para a gente conversar. É você se relacionar com Deus como pai. É você relacionar com Deus como pai. Um dia, irmão, alguém estava pregando. Por que eu falei sobre descomplicar? Um dia alguém estava pregando e... você viu o que eu fiz hoje aqui? Eu pedi para você sentar. Nós lemos a Bíblia, você sentado mesmo. Sabe? Coisa simples, descomplicada. Nós estamos em família aqui. E um dia alguém olhou e falou... foi numa igreja, a pessoa na hora de ler a Bíblia fez como eu fiz aqui hoje, a reverência de coração, né? Mas em alguns lugares vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, é reverência. Reverência. Se achar que der, faz. Mas e quando as pessoas ficam de pé e o coração está não sei aonde? E às vezes sentadinho mesmo está fazendo uma reverência de coração. Deus está recebendo sua reverência. Mas aí o pregador ficou meio incomodado com aquilo e tal. Aí no final ele foi falar com o pastor da igreja. Ô pastor, sua igreja é uma bênção, mas o povo é muito irreverente. O povo não ficou de pé na hora da leitura da palavra. O povo não isso, não aquilo. Isso é uma falta de reverência. Aí ele começou a usar aqueles ditados que às vezes os crentes usam. Porque se você for num tribunal, a hora que o juiz chegar, você tem que ficar de pé. A hora que isso e aquilo. E por que na casa de Deus não ficou de pé? Aí o pastor olhou para ele, ouviram falar tudo, né?
O pastor olhou para ele e falou: meu irmão, não entendo seu coração, vejo que até tem uma boa vontade nisso aí. Bacana ficar de pé, bacana mostrar essas coisas com reverência, mas você enxerga a Deus como juiz. Você enxerga a Deus como essa autoridade que, se você não mostrar reverência para Ele, Ele vai te fulminar, te manda te prender, te manda te tirar do tribunal. Por que você não ficou de pé, cara? Sabe como é que eu enxergo Deus? Eu fico imaginando esse mesmo juiz, que quando chega no tribunal todo mundo tem que ficar de pé porque ele chegou. Eu fico imaginando esse mesmo juiz quando ele chega em casa e quando ele encontra com seu filho. Eu não consigo acreditar que o filho, quando vê o pai entrando pela porta, se põe de pé no sofá, bate continência e diz: que bom, o senhor chegou, autoridade máxima, não sei o que. Eu fico imaginando o filho desse juiz, quando ele escuta o barulho da chave do pai na porta, aonde ele estiver, ele já se levanta e já começa a gritar pela casa: papai chegou, papai chegou. E a hora que o pai abre a porta, esse mesmo filho dá uma carreira e pula no colo do pai, dá um abraço e beija o pai. O mesmo juiz, para um que só é a autoridade que pode prender ele, para outro é o pai, que ele dá um abraço, que ele dá um beijo no rosto e que ele se alegra com a sua presença. Está compreendendo o que eu quero falar aqui, irmão? Que Deus é esse nosso pai. Deus é esse para nós. É nesse nível, sabe? É nesse nível. Quem sabe hoje, irmão, tudo que a gente precisa, e por favor entenda o que eu vou dizer aqui agora, porque não é com desrespeito a Deus. Quem sabe hoje tudo que a gente precisa é começar a cultivar esse relacionamento de pai. A gente correr para os braços do pai, dar um abraço nele, dar um beijo nele, dizer: pai, que bom é poder estar aqui na tua presença, sentir o Senhor, ser abraçado pelo Senhor, sentir o teu toque, sabe, sentir que o Senhor está perto de mim. Irmão, por meio da oração você cultiva essas coisas. Por meio da oração você desfruta de quem Deus é. Por meio da oração você deixa diante de Deus tudo que você tem necessidade. Quem precisa de milagre aqui nessa noite, diga glória a Deus. Sabe como que a gente vai experimentar os maiores milagres da nossa vida? Por meio da oração. É na oração, é você conversando com o Pai. A gente que é pai, vocês que é mãe aí, eu não sei você, cara, mas eu fico numa alegria quando a Radassa vem, sabe, conversar comigo, pedir as coisas. Eu fico numa alegria ver que ela confia em mim como provedor para a vida dela. Ver que ela confia em mim, papai. E aí é certo, irmão, todo dia de manhã Radassa é apaixonada com pão. Já falei isso para vocês aqui. Come pão para bexiga. Nunca vi. Deixar com 3, 4 pão por dia. É terrível, menina. É pão e queijo. Aí o menino tem um negócio que ficou bom demais, que é o tal do pão de queijo. Juntou os dois, que ele é apaixonado. Não come pão de queijo, meu filho. Então, nosso pai, sai da frente. Mas não todo dia. 3, 4 pão. E ela vem: papai, que é pão? Irmão, troço tão simples, mas eu fico na alegria. Fico na felicidade. Sabe? Sabe uma das coisas que, irmão, eu não fui criado com meu pai. Meu pai foi embora de casa quando eu tinha 12 anos de idade. E até os 12 anos de idade, as lembranças que eu tenho do meu pai são as piores possíveis. As piores possíveis, sem imaginar. Entendeu? Um cara agressor, um cara egoísta, um cara, sabe, opressor, um cara ruim, sabe? Um cara ruim mesmo, sabe? Eu tenho lembranças do meu pai que não vale nem a pena contar, sabe? De coisas que eu vi que ele não me fazia. Não guardo mágoa dele nem rancor dele. Graças a Deus, Jesus me curou. Mas sabe como é que Jesus me curou? Quando eu aprendi a olhar para Deus como meu pai. Sabe uma das coisas que me ajudou demais, ainda mais nesse negócio todo de enxergar Deus como pai? Eu me tornar pai. Bom, eu fiquei olhando e eu falei: cara, se eu, que sou ruim do jeito que sou, porque você sabe, né? Pela Bíblia todos nós somos maus. Quem sabia disso aqui? Você sabia disso? A Bíblia diz assim, ó: se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, então nós somos maus. Pela Bíblia
diante de Deus, quem é bom? É a verdade. Mas irmão, eu sendo mal, eu consigo olhar para minha filha do jeito que olho e se sentir tão bem em estar junto dela e ser um provedor para ela e ver que ela confia em mim, que ela chegar e ela pode conversar, falar, pedir algo que dentro do alcance eu vou suprir aquela necessidade dela. Aí eu fico imaginando. Aí Jesus disse assim, qual de vós que se um filho pedir um pão, tem coragem de dar para ele uma pedra? Você tem coragem? Tem coragem, Tânia? Tem coragem, Daí? De dar uma pedra para Natânia? Tem coragem? Natan chegar de manhã e falar, paizão, arruma um pão aí. Você ir na rua, você pegar um pedregulho, um paralelepípedo assim, do meio fino, passar uma aquário nela assim, falar aqui, filho, um pão morder. Tem coragem? Às vezes diz assim, qual de vós, se o filho pedir um peixe, tem coragem de dar para ele uma serpente? Ou qual de vós, se o filho pedir um ovo, tem coragem de dar para ele um escorpião? Alguém tem coragem de fazer isso? Aí Jesus diz assim, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará todas as coisas àqueles que lhe pedirem. Só que perceba, não dará todas as coisas àqueles que lhe pedirem. Aqui entra a oração. Quem quer viver milagre aqui, diga glória a Deus. Nós precisamos orar, meus irmãos. Nós precisamos clamar. Nós precisamos ligar o nosso pensamento hoje no céu e dar um grito: Pai, ouve a minha oração. Pai, ouve o clamor de um filho. Ontem mesmo eu estava orando, irmão, e veio isso dentro de mim, sabe? E o que eu falei com Deus no meu espírito foi: Deus, o Senhor é meu Pai, e eu sei que tudo que eu preciso eu posso recorrer ao Senhor. E o Senhor é dono da terra, dono do universo. O Senhor pode todas as coisas. Está tudo nas tuas mãos. E aí eu entrego as minhas necessidades diante do Pai. E o Pai que nos ama, Ele vem com o seu socorro sobre a nossa vida. Ele vem com a sua intervenção sobre a nossa vida. Ele vem com os seus milagres sobre a nossa vida. Ele vem com resposta das nossas orações. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ama ouvir a tua voz. Deus ama ouvir a tua voz. Deus ama te ouvir, meu irmão. Deus ama te ouvir. A voz da Radassa para mim é inconfundível. Aonde ela estiver, a hora que ela chamar, eu sei que é ela. Sabe o que eu acho interessante? No mundo tem quase, ou um pouco mais, de 7 bilhões de pessoas. Sabe o que é interessante? A gente serve a um Deus tão grande, a um Pai tão poderoso, que quando cada um de nós se coloca a orar, Ele sabe exatamente quem é que está falando. Ele olha e diz: é o meu filhão, está lá em Valadares. É a minha filhona lá em Valadares. É ela que está falando, é ele que está falando. É a voz dele, a nossa voz para Deus é inconfundível. Que Deus ouça a nossa voz em oração aqui nessa noite. Que nosso Pai se levante em nosso favor aqui nesse lugar. Porque Ele vai achar um povo orando, Ele vai achar um povo orando, Ele vai achar uma igreja intercedendo, Ele vai achar eu e você aqui hoje, com nossas mãos levantadas, com a nossa voz erguida e dizendo: Pai, vem em meu socorro. Pai, vem em meu socorro. Olha a minha casa, olha a minha família. Pai, toma essa situação nas tuas mãos. Para mim é impossível, mas para o Senhor não é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não faço, mas o Senhor faz. Irmão, essa é uma das maiores bênçãos que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Foi esse livre acesso para que a gente possa deixar todas as coisas nas mãos de Deus. Vamos fazer isso aqui hoje, sim ou não? Vamos colocar isso em prática hoje. Vamos rasgar o céu com a nossa voz, dizer: Paizão, eu estou aqui orando. O Senhor é meu Pai. O Senhor é aquele que tem prazer em me abençoar. O Senhor é aquele que vai se levantar em meu favor. E levanta a tua mão para o Senhor. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida.
Que essa seja a noite de resposta de oração para você aqui nesse lugar. Que essa seja a noite em que os céus vão se abrir sobre ti e sobre a tua casa. Que essa seja a noite que milagres maiores vão ser destravados sobre você. Que essa seja a noite onde você vai ver que vale a pena orar, vale a pena interceder. Você chegou aqui aflito, mas o Pai vai te trazer paz. Você chegou aqui triste, mas o Pai vai te dar alegria. Você chegou aqui angustiado por conta dessa luta, por conta dessa dificuldade, mas você hoje aqui veio para aprender o caminho para que você possa ser abençoado. E Deus está te dizendo nessa noite, Deus está dizendo para pessoas aqui: ora que eu vou abrir o céu, ora porque eu vou operar, ora porque eu vou fazer milagre, ora porque eu vou entrar com providência, ora porque eu vou te surpreender, ora porque eu vou fazer, ora porque eu vou revelar a minha glória, ora porque vocês vão ver aquilo que eu posso fazer na terra, ora porque o céu vai se abrir e o poder de Deus vai se manifestar, o poder de Deus vai se revelar para honrar a fé de um homem de oração, de uma mulher de oração. É esse Deus que a gente serve. Fique de pé para a gente orar. Deus te trouxe aqui para te dizer: ora porque eu posso fazer, clama porque eu posso fazer. Irmão, pode ser impossível para você, mas não é impossível para Deus. Pode ser difícil para nós, mas Deus tudo pode. E hoje você tem livre acesso para entrar na presença de Deus. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos e derramar o seu coração em oração diante de Deus. Por isso, feche os seus olhos. Vamos preparar para a gente orar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Jesus te trouxe aqui para isso. Ele te trouxe aqui para isso. Ele te trouxe aqui para te abençoar nessa noite. Ele te trouxe aqui para dizer que é Ele que restaura, que é Ele que faz, que é Ele que opera, que é Ele que muda situações, que é Ele que reverte o quadro, que é Ele que surpreende, é Ele que toca onde a gente não toca. Prepare o seu coração para orar. Você que sabe essa canção, adora o Senhor com ela aí no seu lugar. Não terminou, se enganou que aleluia, que a história
Vou fazer aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para a gente fazer. Quem crê que o altar é lugar de resposta, irmão, diga glória a Deus. Irmão, não sei como é que a gente vai fazer. Pode empilhar essas cadeiras em cima da outra aí. Depois a gente volta para o lugar. Mas eu queria convidar toda a igreja. Sabe que é o lugar? Vem aqui diante do altar do Senhor, para a gente clamar ao Senhor juntos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Isso, vem cá. Vem cá diante do altar. Isso, pode chegar mais para frente aqui. Chega bem próximo ao altar, para dar para todo mundo vir. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, o altar de Deus ainda é lugar de resposta. Pode chegar um pouquinho mais para cá. Chega mais para cá. O altar de Deus ainda é lugar de resposta. E nessa noite é noite de resposta, de oração para algumas pessoas aqui. Nessa noite o Espírito de Deus me autoriza a profetizar que o céu vai se abrir sobre vidas aqui nesse lugar, sobre famílias aqui nesse lugar. Você está deixando tudo nas mãos do Deus que tudo pode, meu irmão. Você está deixando tudo nas mãos do Deus que tudo faz, do Deus que tudo opera. Ele toca onde mais ninguém pode tocar, Ele faz o que ninguém pode fazer. Por isso, diante do altar, feche os seus olhos e nós vamos levantar o clamor da fé aqui nesse lugar. Você vai orar com a gente, você vai falar aí, você vai abrir essa boca abençoada sua e vai levar a sua voz em oração, porque o teu Pai te ouve nesse lugar. Tem muitos aqui orando nessa noite, tem muitas vozes, mas cada voz é única diante dele. Ele está ouvindo a tua oração, ele está ouvindo o teu clamor. Por isso comece a orar em nome de Jesus. Aleluia, os céus já estão abertos neste lugar. Eu não sei o que você precisa, mas agora é o momento. É o momento de você rasgar o teu coração. Nessa noite é noite de você falar para Deus aquilo que você precisa. Você já não está mais num ambiente comum. Você está diante do altar do Senhor nessa noite. E para quem clama, para quem ora, como já foi profetizado aqui nessa noite, tem resposta. Então abra tua boca nessa noite e começa a clamar a Ele. Começa a dizer para Ele aquilo que você precisa nessa noite. Porque vai ter virada nessa noite. Tem resposta de oração nessa noite. Os céus estão em movimento. Os anjos de Deus já estão trabalhando em seu favor. Meu Pai, nós estamos aqui nessa noite diante do teu altar. Meu Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Pedimos a Ti, Senhor, ouça a nossa voz, a nossa oração. Meu Deus, contempla esse homem, essa mulher nessa noite. As palavras, ó Deus, que estão saindo da boca do Teu povo. Hoje, nessa hora, meu Deus, Senhor, envia a resposta. Envia o socorro para essa vida nessa noite. Opera o milagre. Que todas as cadeias, meu Deus, caiam por terra nessa noite. Todas as barreiras caiam por terra. Correntes sejam quebradas nessa noite. Senhor, entra nessa causa nessa noite. Entra nessa situação nessa noite. Muda essa história. Nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus, ouve o clamor dessa pessoa agora, Senhor. Essa vida que está diante do Teu altar. Meu Deus, colocando a sua fé em oração. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ouve esse clamor desse coração aflito, dessa alma angustiada. Meu Deus, que às vezes é tanta luta, tanta dificuldade. Meu Deus, esse levante do inferno contra essa pessoa. Meu Deus, mas nós clamamos a Ti nessa noite. Abençoa essa família, abençoa esse casamento. Meu Deus, entra com providência, Senhor, aonde só o Senhor pode tocar, naquilo que só o Senhor pode fazer. O que é impossível ao homem não é impossível para Ti. Aonde nós não vemos, o Senhor vai. Aonde a nossa mão não toca, a mão do Senhor toca. Meu Deus, entra com providência, opera o milagre, honra a fé dessa pessoa, surpreende essa pessoa. Meu Deus, que os céus se abram e que milagres aconteçam, tudo para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, levante a sua mão assim em direção ao altar.
Levante as suas mãos, com seus olhos fechados. Liga no céu. O poder de Deus vai começar a tocar vidas aí agora. O poder de Deus vai começar a tocar pessoas aqui agora. O poder de Deus é uma nuvem da glória de Deus que paira sobre esse lugar. Para algumas pessoas o poder de Deus nessa noite vem como paz ao teu coração. Você que entrou aqui com o seu coração angustiado, aflito. Você que tem chorado muito, você que está angustiado. Você que nos últimos dias tem sentido uma pressão tão grande, uma aflição tão grande, por conta das lutas que tem se levantado, mas o Senhor refrigera o teu coração nesse momento. O Senhor descansa o teu coração nesse momento. E outros o Espírito de Deus vai começar a tocar aí. Porque tem batalhas espirituais que estão travando a tua vida, travando os teus caminhos, travando a tua família. Mas o poder de Deus vai começar a tocar vidas aqui nessa noite. O poder de Deus toca em você aqui, toca lá dentro da sua casa. O poder de Deus toca pessoas aqui, toca dentro de casa agora. O poder de Deus toca dentro de casa agora, porque o Espírito de Deus me diz que enquanto nós estamos aqui diante do altar, tem batalhas que estão acontecendo dentro de lares aqui representados, que é por conta de entidades do inferno que querem perturbar a tua vida. Mas Deus te trouxe aqui para te dar vitória nessa noite. Deus te trouxe aqui para jogar por terra esse mal. Deus te trouxe aqui para que o nome dele seja glorificado. O Espírito de Deus está me autorizando a profetizar que a partir dessa noite vai acontecer uma mudança sobrenatural em famílias aqui representadas. Espírito das trevas que se levantou contra essa pessoa, Espírito das trevas que se levantou contra essa família, Espírito das trevas que se levantou contra esse casamento, em nome do Senhor Jesus agora, Espírito maldito que amarrar, que prender, Espírito das trevas que veio enviado por uma obra de feitiçaria, de bruxaria, por uma obra bancada, em nome do Senhor Jesus agora, o Senhor te repreenda, Satanás, aonde você estiver incubado, o poder de Deus toca agora lá dentro daquela casa, toca naquela sala, naquela cozinha, naquele quarto, naquele banheiro, toca naquele lugar lá, aonde você diz que ia ficar escondido, mas o poder de Deus te puxa para fora agora. O poder de Deus te puxa para fora. Toda a opressão, toda a retaliação do inferno, tudo que você tem causado, tudo que você tem feito, todo o sofrimento, toda a angústia, em nome de Jesus, esse espírito maldito que fala para essa pessoa que a rua é melhor do que a sua casa, que quando está na rua está tudo bem, está tudo em paz, mas quando chega dentro de casa é uma opressão, uma aflição, uma angústia, vontade de sair fora, vontade de largar tudo, em nome de Jesus agora, espírito maldito do inferno, o Senhor te repreenda, em nome de Jesus agora. Você tem trazido sofrimento, angústia, você tem tirado a paz, tem tirado o sono dessa pessoa, você tem tirado o sono dessa pessoa, colocando a ansiedade, colocando a síndrome do pânico, é o medo de morrer, da perturbação, em nome de Jesus agora, Espírito das trevas, todas as tuas obras sejam desfeitas aqui hoje, nessa vida e nessa família, em nome do Senhor Jesus. Coloque a sua mão na sua cabeça. Fala comigo, meu Deus. Eu tomo posse da minha vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para o pastor querido. Ó, eu quero fazer uma segunda oração com algumas pessoas aqui.
Eu vou falar algumas coisas aqui. Se você se encaixar dentro do grupo das pessoas que eu vou falar, você permanece aqui diante do altar. Se você não se encaixar dentro de nada do que eu vou falar, pode ir retornando para o seu lugar. Mas ouça com atenção, porque Deus está dando vitória para pessoas aqui nessa noite. Se você chegou aqui diante do altar e nas orações você sentiu um arrepio, tontura, ânsia de vômito, sentiu algum mal no seu corpo, um calafrio, dores pelo corpo, uma aflição no peito, se você sentiu algum desses sinais, fique aqui no altar. Se tem alguém entre nós que não está conseguindo dormir à noite, apesar de estar cansado, apesar de querer dormir, as suas noites de sono não têm sido boas, dorme um pouquinho, acorda, passa a noite acordado, fique aqui diante do altar. Se tem alguém entre nós que nos últimos dias, nos últimos tempos, tem sentido, é como que uma angústia tão forte, sabe, uma tristeza, uma pressão, e eu vou te dizer o que é, não é nada físico, é uma luta espiritual que você está enfrentando nos últimos dias. Se você se encaixa dentro de alguma dessas coisas que eu falei, fica aqui no altar. Se não, pode voltar para o seu lugar. Deus está dando vitória para vocês. Deus trouxe vocês aqui para abençoar vocês. Deus trouxe vocês aqui para tocar a vida de vocês. Ministra sobre a vida da Tânia. Deus vai te usar para abençoar a vida da Tânia. Quando nós estávamos orando aqui, Deus estava me mandando você fazer isso. Deus vai te usar para abençoar a vida dela. Você que está no seu lugar, fica ligado no céu. Há uma nuvem da glória de Deus sobre esse lugar aqui. Deus está tocando vidas. Deus está tocando pessoas. Deus trouxe pessoas aqui nessa noite diante do altar para liberar a resposta de oração. Foi para isso que Deus trouxe pessoas aqui. Olha, Fabiano, olha aqui, pastor, vem cá. Enquanto a gente estava adorando esse louvor que eu coloquei antes da gente orar, existe vida aí. A única palavra que Deus me mandava dizer para você foi essa: ainda tem vida. Ainda tem vida. Deus vai surpreender. Deus vai surpreender. Deus vai fazer o que só Ele pode fazer. E essas lágrimas um dia serão contando um testemunho de vitória. E que Deus mudou a situação. E que Deus mudou o quadro. E que Deus fez o que só Ele podia fazer. A glória dele vai ser revelada. A glória dele vai ser manifesta. Para que o nome dele seja glorificado. O poder de Deus toca agora na vida dela. O poder de Deus toca agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tudo que se levantou contra a vida dessa mulher, mandado, trabalho feito, coisa arriada, espírito das trevas que ganhou aquele trabalho, em nome de Jesus eu já te vi, diabo. E eu entro nessa batalha agora contra você. Você vem contra nós, mas nós vamos contra você em nome de Jesus. Espírito maldito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus para destruir todas as obras das trevas. Poder de Deus para queimar todos os demônios. Para queimar toda a obra do capeta. Em nome de Jesus. Que espírito maldito está escondido. Em nome de Jesus. Espírito das trevas está escondido dentro de uma casa. Em nome de Jesus.
Isso. Eu já te vi. Sai de lá. Sai de lá. Isso, em nome de Jesus, sai de lá. Você que disse que vai chefiar a família. Você que disse que vai ser dono da família. Mas em nome de Jesus hoje, em nome de Jesus, isso, espírito do inferno, maldito, em nome de Jesus, tudo que você ganhou, tudo que você ganhou, hoje vai ser quebrado, hoje vai ser abençoado. Nós pedimos em oração, nós clamamos o sangue de Jesus agora. Com o poder do sangue de Jesus, toca agora naquela casa. Toca naquela casa agora. O poder do sangue de Jesus. Espírito das trevas, maldito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal. Foi para fora todo mal. Em nome de Jesus. Fogo de Deus para quebrar essa macumba. Em nome de Jesus. Vai haver mudança, Satanás. Eu falo com o capeta que se levantou contra a vida dela. Esse demônio disse: só Deus está me revelando. Já falou que vai largar. Só que eu vou falar uma palavra muito espiritual que você vai fazer. E a vida dela é uma bênção, cara. Ele disse que vai amaldiçoar a vida dela, mas Deus está dizendo que a vida dela é uma bênção. A casa dela é uma bênção. E em nome de Jesus, todo mal, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Olha para o pastor Fabiano. Deus te trouxe hoje para te abençoar. Viu? Lembra que eu falei que o pai ama demais o filho? Deus tem um amor tão grande por você, meu filho. Deus te ama demais. Leva a bênção para casa hoje, leva a vitória para casa. Continua sendo para ouvir sobre a tua vida. Lembre-se de Célia que hoje nessa palavra. Ainda tem vida. Deus vai surpreender. Vai ver o que Deus vai fazer. Viu? Em nome de Jesus. Dá um abraço nela aqui, ó. Em nome de Jesus. Isso. Em nome de Jesus. O poder de Deus. Quando não for para a igreja está em adoração a Deus, no ambiente espiritual, em nome de Jesus, essa mesma unção, toca aqui, toca lá, essa mesma unção, para quebrar todo o chão, para causar todo sofrimento, tudo que tem se levantado nos últimos tempos. Em nome de Jesus, espírito das trevas, espírito do inferno, em nome de Jesus. Convido você para ficar nessa noite. Vocês que sabem se louvar, adora o Senhor, porque Ele já está trabalhando nessa noite. Ele é o Deus que não rejeita a nossa oração, não é que não rejeita, porque Ele já está operando neste lugar. Então adore Ele nessa noite. Em nome de Jesus, hoje, todo mal, em nome de Jesus, sai para ser Oração em alimento. essa unção. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Em nome de Jesus. Adorei. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a
suas mãos aos céus esta noite. É a hora de vencer. Diga! Então ame, simplesmente ame. Tá chorando, ame. Então ame, tá somente ame. Ame, seu amor invade o céu. Abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra multiplicar. Ele abre as portas pra ninguém as fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Levante as suas mãos aos céus. Com muito louvor. Com muito louvor. Fala comigo, Espírito Santo. Eu entrego na tua presença a minha vida, a minha família, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus aí bem forte.